boa noite. É um prazer estar aqui, um agradecimento a Dani, que me convidou, para falar sobre autoestima das mulheres, que são as minhas paixões. Atualmente eu me dedico ao público feminino. Eu sou nutricionista há 17 anos e nessa longa jornada aí trabalhando com emagrecimento, doenças, as mulheres sempre tiveram um espaço especial no meu coração, porque eu acredito que o quanto a gente se cuida e se dedica a nós é o quanto a gente consegue entregar em plenitude para o outro. E a gente vive uma sociedade que a gente é sobrecarregada de funções, de atributos, e que às vezes a gente não queria carregar toda essa carga e toda essa responsabilidade, e muitas vezes fica nas nossas costas. E como manter a autoestima em dia, sendo que a gente tem que manter várias coisas em dia também. Então, o que eu vou conversar um pouco com vocês hoje é sobre autoestima, sobre cuidado, sobre prioridades, sobre posicionamento, o quanto a gente precisa se posicionar para que a gente consiga construir a vida que a gente quer, o corpo que a gente quer, os relacionamentos que a gente quer. E não é fácil, eu confesso para vocês que eu trabalho somente com mulheres hoje e eu vejo o quanto é difícil para nós dizer não para o outro. Só que no momento que a gente está dizendo não para o outro, a gente está dizendo sim para a gente. E isso é uma das coisas que a gente tem muita dificuldade, porque a gente foi feita para servir. Só que a gente, quando dá demais, entra em desequilíbrio e começa a faltar aqui. Falta dentro. E aí a gente come demais, e daí a gente extrapola demais, e muitas vezes a gente... Por que eu estou fazendo isso? Porque uma coisa, nesses anos de nutrição, eu tenho certeza, e eu posso afirmar para vocês com todas as letras, ninguém come para ter excesso de peso. Tá? Ninguém tem excesso de peso porque gosta de ser gordinho ou porque gosta de ter obesidade. Isso é uma certeza que vocês podem escrever, eu assino embaixo. Ninguém tem excesso de peso porque quer. A falta muitas vezes que tem aqui dentro, que a gente muitas vezes não sabe nem o que é o que está nos fazendo ingerir alimentos em grande quantidade. E sendo que muitas vezes esses momentos aqui é tudo que a gente precisa. É tudo assim, se eu pudesse... Eu atualmente trabalho com comunidades de mulheres, eu estou toda arrepiada, porque é isso que faz diferença na nossa vida. É poder a gente dividir as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos problemas, porque os problemas que tem na minha casa se repetem na de vocês. Às vezes a gente pensa, eu sou facilitadora e na minha casa não acontece nada. Na minha casa acontece tudo como acontece na casa de todo mundo. Só que é aquela questão, como que eu tenho autoconhecimento para lidar com isso? E uma das coisas, o assunto que eu vim falar com vocês é autoestima. Autoestima é amor próprio, é o quanto eu me amo. Só que quando a gente fala em autoestima, existem pilares dentro da autoestima. E o primeiro deles é o autoconhecimento. O quanto eu me conheço, o quanto eu identifico dentro de mim as minhas fragilidades, os meus pontos positivos, os meus pontos negativos. A gente quando que a gente para nos escutar? A gente escuta filho, a gente escuta marido, a gente escuta funcionário, a gente escuta todo mundo, a gente não tem esses momentos. Eu tenho um grupo de mulheres e a gente conversa todos os dias coisas que ninguém nos dá bola. É bobagem. Está preocupado com a comida de amanhã, é bobagem. Porque não passa na cabeça do outro.
Mas tu que tem que pensar o que vai outro dia lá na cozinha, na panela, para fazer o almoço da família, em que cabeça que passa? Na nossa, porque na dos maridos não passa. É difícil que passe na cabeça dos maridos, né? Então, uma das coisas que a gente precisa quando a gente fala em autoestima é autoconhecimento. Muitas vezes a gente até tem o conhecimento, porque alguém falou, alguém comentou, mas parece que a gente vem com aquela crença tão forte que a gente nasceu para servir, que quando falam, tá, mas essa vida não é para mim. Eu não posso me posicionar na minha casa, eu não posso dizer para o meu esposo que eu vou caminhar 1 hora, porque o que ele vai pensar? Não vai pensar nada. Vai pensar que tu tem que sair para fazer um exercício, porque se tu estiver bem, tu vai cuidar bem da família, né? E isso a gente fica muito presa, e só o autoconhecimento ele traz para a gente, que eu preciso me conhecer, me posicionar, porque eu estando bem, automaticamente todo mundo está bem. Eu vejo hoje em dia muita mulher estressada, mulher irritada, mulher braba, revoltada com a vida. Culpa de quem? Dela, que não se posiciona e não impõe limites. Por quê? Porque a gente vem com aquela crença limitante, porque limita as vidas, e eu vou dizer para vocês que tem gente que vai morrer sem mudar. E isso é extremamente triste, porque quem se autoconhece, muda. Quem não se autoconhece, acredita naquela verdade que contaram um dia para ela e ela morre com aquilo. Isso é muito triste mesmo. Sendo que hoje a gente está em 2024, a gente tem conhecimento, mas a gente tem pouca comunidade de mulheres para vir aqui falar. Ninguém vai sair aqui, vai levantar uns panelaços na frente, não é esse o objetivo, não é para isso que a gente está aqui. Mas a gente precisa saber que se posicionar é algo fundamental e influencia diretamente na nossa autoestima. Quem aqui às vezes não está braba e irritada? Achando que é culpa dos outros. Mas que saco também, não me ajuda, ninguém vê o que eu faço. Mas o quanto tu te conhece e coloca limites. Os outros não vão nos dar limite, né? Quem dá limite na nossa vida somos nós, e a gente é campeã de culpar os outros. Parece que o problema do mundo são os outros, o problema está aqui, ó. Cada uma aponta o dedinho para si. Não vou na academia porque não tenho tempo. Não, porque não me posiciono para organizar um tempo para ir na academia. E aí vem um segundo pilar de autoestima, que é a autoaceitação. Eu preciso aceitar também que eu tenho vontade de ir na academia. E vai ter julgamentos? Talvez sim, porque a vida inteira eu não fui, agora eu quero ir. Mas agora mudou, agora quer ser fitness. Que necessidade? Por mim, para minha autoestima. E vou dizer para vocês, autoestima para a mulher é que nem gasolina para um carro. Se o carro não tem gasolina, ele não anda. A gente até anda, aos trancos e barranco, brava, brigando, excesso de peso, revoltada, não tenho tempo para nada, mas por quê? Porque falta autoestima, e autoestima vem de autoconhecimento, de posicionamento. E hoje em dia, eu estou estudando, né? Eu estou fazendo uma segunda formação esse ano, que é a cura sistêmica, e a gente vem muito carregando dores, a gente carrega dores e infidelidade, muitas vezes. Há uma mãe que sofreu, há uma mãe que passou por dificuldades, uma avó, e a gente parece, não, se minha mãe sofreu, eu tenho que seguir sofrendo. Sabe aquela questão, porque a minha mãe passou dificuldade, eu tenho que passar dificuldade. Por quê? Isso é atitude de criança. Se eu sou adulta e eu me autoconheço, eu consigo me posicionar e fazer diferente. E automaticamente viver, muitas vezes, a vida que a minha mãe queria viver. E não viveu. Por quê? Porque não se posicionou. Só que a gente só entende isso
se autoconhecendo e indo atrás do conhecimento. Que hoje em dia são poucas os lugares, eu digo para vocês, que a gente consegue parar e conversar sobre isso. São coisas que parecem assim, ó, o Instagram te mostra, as redes sociais te mostram, mas a gente se sente assim, ai não, mas isso não é para mim, isso eu não posso, tipo, não consigo tomar essa posição. Por que não? Tu não precisa fazer uma revolução, mas tu consegue ter um posicionamento para fazer pequenas mudanças. Excesso de peso, como eu falei para vocês, com certeza não é com o objetivo de ter excesso de peso, porque eu tenho certeza que ninguém gosta de ter excesso de peso, né? As pessoas me procuram muito no consultório, eu pergunto, qual é o teu objetivo? Emagrecer, mas tu está disposta a tirar o que te fez adoecer? E aí é muito mais complexo do que realmente parece. Ah, não, mas eu dou uma dieta. Ok, mas às vezes não é o alimento, essa vontade de ganhar peso que me faz comer. É alguma coisa lá que eu estou desconfortável emocionalmente que me faz querer comer um doce. Parece que aquele doce era aquele abraço. Hoje vocês vão sair daqui que vocês não vão sair ansiosas para comer. Porque o que vocês queriam receber, que é um colo, que é um abraço, que é uma pessoa que entende o que vocês estão sentindo, vocês vão levar. Se amem, se abracem, vocês têm um corpo perfeito. A Dani falou, a gente é o espelho. Deus nos fez perfeita, 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 com tudo que a gente precisava ter. Muitas vezes a gente não valoriza. A gente veio aqui caminhando, a gente veio aqui andando, vocês vão escutar e vocês vão notar assim, ó. Eu cheguei em casa que até um copo d'água me faz feliz. Por quê? Porque vocês estão cheias por dentro do que vocês estão buscando muitas vezes. Que vocês vão num alimento, num doce, numa comida palatável, lanche, enfim, sendo que vocês queriam era alguém que me entendesse. Alguém que conseguisse expressar o que eu não consigo expressar. Não é assim? Não é assim que funciona? Às vezes a gente quer e parece que a gente não é ouvida. E na verdade a gente não é ouvida mesmo. Porque não entendem o que a gente quer dizer. Nós nos entendemos, né? Nós nos entendemos. Mas o externo muitas vezes não entende o que a gente quer. Porque a gente normalmente quer dar conta de tudo. E quem disse que a gente é obrigada a dar conta de tudo? A gente tem obrigação de dar conta de tudo do nosso ser, de nós. Antes mesmo dos nossos filhos, que são prioridades, a gente deve se cuidar. E se a gente adoece, quem é que cuida dos filhos? Então, quando a gente está indo lá fazer o exercício, está indo fazer o mercado para comprar as coisas da casa, em primeiro lugar, eu estou me cuidando, porque eu me cuidando, eu cuido de todo mundo. E muitas vezes eu estou braba, que hoje em dia o que tem de mulher braba, revoltadas, brabas como se todo mundo tivesse culpa. O marido tem culpa, o filho não entende, mas porque não se posicionam. O que eu quero? O que me faz feliz? O que eu tenho feito por mim? Não é revolução, são pequenas coisas que a gente faz que muda tudo. E esse entendimento da gente entender, muitas vezes falando em excesso de peso, que o alimento, ele muitas vezes ele é um prazer momentâneo, mas no fundo a gente queria. Era uma conversa franca, honesta, muitas vezes adulta, porque eu falo para minhas pacientes, a gente vai ter conversa de adulto. Se tu vier aqui dizer porque é isso, porque é difícil, porque não sei o quê, essa é a tua criança lá de 6 anos querendo bater o pé, as coisas aconteçam como tu queria. Agora tu é uma mulher adulta e adultos conversam conversas difíceis e faz o que precisa ser feito. Então, no consultório eu falo muito, né? Nos meus grupos eu falo muito.
conversa de adulto, de adultas, mulheres adultas, e conversas de criança. Quem são as crianças? São as que querem emagrecer rápido, são as que querem resolver sua vida em um mês. Essas são as crianças, que é que nem bater o pé. Outra semana eu disse para uma paciente minha de 55 anos, tu tá com 55 anos, já foste a todas as nutricionistas, já fizeste de tudo. Tu não te deste conta que quem tá querendo um colinho é tu lá com 6 anos? Flávia, eu nunca pensei assim. As tuas atitudes perante as dietas, perante as nutricionistas, perante os lugares que tu tem ido, tu tá querendo que te passem a mão na cabeça, só que tu tá com 55 anos. Enquanto tu não pegar esta criança de 6 anos que queria colo e tu der para ela a vida que tu acha que ela merece, tu vai seguir batendo o pé. E ela me disse assim, é mesmo, né? A gente fica muitas vezes se queixando que as coisas não acontecem. Será que não é uma atitude muitas vezes infantil? Porque a gente gostaria das coisas mais facilitadas, seria mais fácil, né? Ir na academia um mês e ter o corpo dos sonhos, fazer uma dieta um mês, voltar para o peso ideal. E na verdade não é assim que funciona. No momento que a gente tem autoconhecimento, se aceita. Se aceitar é o quê? Que cada uma é diferente da outra. E que cada uma vai ter um tempo diferente da outra. A gente tem muita mania também de olhar para o lado. Ah, porque a fulana conseguiu em 3 meses. A fulana é a fulana, a história da fulana é a história da fulana. A gente perde tempo olhando para o lado e esquece de olhar para a nossa história. Sabe, tem um ditado, né, que fala que a grama é do vizinho. Tu perde tempo olhando a grama do vizinho, ao invés de olhar a tua história e regar a tua história. Então, a autoestima, ela engloba muitas coisas e a gente tem que pontuar várias questões para que a autoestima se forme. Hoje em dia, é muito comum mulheres com a autoestima baixa. Mesmo com tudo em dia, a autoestima está baixa. Por quê? Muitas vezes não tem autoconhecimento, muitas vezes não queria ser daquele jeito, daí ela fica braba porque ela não queria, porque eu não queria ter o corpo desse jeito. Vai mudar? Não vai mudar. Mas quando a autoestima é algo que a gente constrói em relação a nós mesmas. E como eu falei, mulher com autoestima boa, a vida marcha, a vida anda. Mulher sem autoestima, parece que nada funciona. Só que a autoestima é muito de construção. Obviamente, a gente vem com uma memória, todo mundo vem, com uma memória da infância, o que nos contaram a nosso respeito, e a gente se torna adulta e é o que a gente pensa a nosso respeito. Daí são 2 questões que a gente tem que também o autoconhecimento traz. Muitas vezes nos contaram alguma coisa ou nos falaram, porque tu é louca, porque para que fazer isso? E aí tu chega adulto muitas vezes querendo não ser a louca e não fazendo às vezes o que tu quer fazer porque acha que vão pensar aquilo de ti. Sendo que tu é adulta e quando tu aceita, inclusive talvez o que para outro não seja uma qualidade, é quando tu te destaca, quando tu consegue as coisas que tu quer, porque a gente tem muito que nos contaram sobre a gente e isso muitas vezes influencia diretamente na autoestima, porque nos contaram uma coisa e a gente quer ser outra coisa, mas a gente é o que a gente é. E aceitar as dificuldades que a gente tem também é aumentar a nossa autoestima. Porque méritos, qualidades, todas temos. A gente às vezes tem mais dificuldade de falar o que a gente é boa e lista um monte de coisa que a gente é ruim, né? Isso o ser humano é bem assim, a lista de feio, porque eu sou isso. Qualidade. Aí vem uma coisa... Outra coisa, a gente tem muita dificuldade de olhar para as qualidades que a gente tem, porque a gente vem cheia de história que nos contaram.
E muitas vezes na vida adulta, aquilo inconscientemente vem martelando dentro da gente. Dentro da autoestima também a gente fala muito do autocuidado. Ok, tenho que me aceitar, obviamente, né, com os meus defeitos e com minhas qualidades, mas eu também tenho que fazer minha parte. O que eu estou fazendo para viver a minha melhor versão? Ah, não, agora eu vou me aceitar com 100 quilos. Enfim, né, digamos um diagnóstico de obesidade. Não, é aceitar que eu tenho uma predisposição, mas que eu tenho condições de dar para o meu corpo melhor qualidade de vida. E isso é autocuidado. Normalmente, mulheres com baixa autoestima, elas não se cuidam. Elas não conseguem, elas ficam mais bravas, a autoestima baixa, acaba que elas não conseguem se cuidar como elas gostariam. E no momento que eu me cuido, a minha autoestima melhora, porque a gente é um conjunto de várias coisas que formam a nossa autoestima. E quando a gente fala de peso, que é uma coisa que é importante, sou nutricionista, né? Então é uma das coisas que eu falo bastante. A questão do peso hoje em dia não é por bonito ou feio, tá? Ninguém, porque eu sou bonita, eu sou feia. Não determina isso, é o quanto eu sou saudável e o quanto eu não sou saudável. O quanto eu como com qualidade, o quanto eu como com não qualidade. Essa semana eu dei um grupo de emagrecimento e eu perguntava para as participantes, né? O que vocês, hoje, vocês dão orgulho ou vocês dão tristeza para vocês daqui a 5 anos? Para eu do futuro? O que vocês estão... Como é que a eu do futuro vai sentir vocês? Entenderam, né? Digamos que eu estou com 38, daqui a 10 anos eu vou ter 48. Será que a Flávia com 48 anos vai ter orgulho do que a Flávia com 38 vem fazendo? Já pararam para pensar isso? Porque a gente tem que dar orgulho, a gente tem que ser motivo de orgulho. E muitas vezes a gente quer uma vida com longevidade, uma vida no corpo ideal, com saúde, mas a gente não está dando orgulho para o nosso eu do futuro. E isso é muito difícil de pensar numa sociedade ansiosa. A gente não para e pensa, a gente só pensa que quer ser magra. Eu só quero entrar no manequim X, eu só quero isso, tá? E a qualidade disso? Tô dando orgulho para o meu eu do futuro? Ou tô dando tristeza? O que eu tô dando? Já pararam para pensar isso? Nunca pararam, né? O grupo foi bem intenso, foi na quarta-feira, porque a gente não para e pensa. A gente vive muito num sobrevive. É uma questão de a vida atropela e a gente não para pensar o quanto o eu do futuro vai se orgulhar ou não do que eu faço hoje. O que vocês, o eu de vocês, quem está orgulhosa? Vamos lá, quem está com as escolhas de hoje? Quem sente orgulho? O eu do futuro sente orgulho. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. 5, tá? Sentem orgulho do eu do futuro. E aí, como é que eu quero ter autoestima boa? Não fecha a conta. E isso é uma coisa que a gente não para pensar. A autoestima é muito também sobre como eu me vejo, como eu me enxergo, se isso me orgulha ou se isso me gera um sentimento ruim. Então, hoje vocês já sabem, vocês vão começar a pensar na eu do futuro. Como que meu eu do futuro quer que a gente construa a nossa vida? Porque é a nossa vida, né? Não é? Ela está construindo a nossa vida. Eu estou construindo a vida que eu quero que a Flávia viva com 48 anos. Que possa brincar, que possa acompanhar os filhos, que eu possa sentar, fazer um exercício, me agachar, me levantar, que eu faça meus exames e dê normais, que eu não preciso tomar remédio, que eu possa estar fazendo o trabalho que eu amo. Eu sempre falo, eu estou cuidando
a nossa Flávia, porque é nós. E a gente não para e pensa sobre isso, né? É difícil, né? É difícil parar e pensar. Mas nós somos frutos das nossas escolhas. E o que a gente está fazendo hoje implica diretamente no resultado de amanhã. Assim como o que vocês estão vivendo hoje, vocês vêm plantando isso. É uma questão que a gente vai implantando a vida que a gente tem. E muitas vezes a gente não vem colhendo o que a gente tem, porque a gente não vem plantando o que a gente gostaria de colher. Por falta de posicionamento. Me posicionar não é levantar panelaço. É começar a respeitar as coisas que eu tenho vontade. Para a minha vida, fazer um exercício, sair para tomar um chá com uma amiga, enfim, é importante tudo isso. E falando também, né, de autoestima, dentro de todo esse contexto de autoestima, é importante que quando eu me posicione, eu sinta confiança nas coisas que eu estou me posicionando, porque muita gente vai querer o quê? Vão querer que vocês voltem a ser o que vocês eram. Porque para os outros é muito mais cômodo você servir do que vocês se sentirem como prioridade. Se hoje eu perguntasse para vocês, quem é a prioridade na vida de vocês? Eu coloquei nessa caixinha aqui, ó. Eu vou chamar alguém, tá? Não, eu vou chamar alguém aleatoriamente. Eu coloquei nessa caixinha aqui várias coisas que são importantes, tá? Que eu sei que as pessoas consideram importante. Eu vou chamar, deixa eu ver, aquela senhora de verde ali, ó. Vem aqui um pouquinho só para abrir aqui. Já pense aí quem é prioridade na sua vida, tá? Pense. Não é para contar se vai fechar com o que está aqui. Sobe aqui um pouquinho. Então, tem várias coisas aqui dentro, tá? Que são prioridades. Mas tem uma que é prioridade maior. Eu só quero que tu me diga se o que tá, quando tu abrir aqui, se o que está aqui é prioridade para ti, tá? Tu não diz o que é. Tu só me diz se é ou não. Só me diz se é ou não. Não? Tá. Uma outra pessoa não? Pode dizer. Pode dizer. Deixa eu chamar outra pessoa aqui. Pode ser.
quer vir aqui? Quer vir? Alguém quer vir? Então, assim, eu trouxe essa caixinha com uma imagem aqui dentro, né? Para perguntar para vocês. Tem uma das coisas que é um erro clássico das mulheres, que é, vou abrir para vocês aqui, tá? Os filhos, a casa, o marido, e essa falta de prioridade é o que muitas vezes influencia diretamente na nossa autoestima. Todas as vezes que vocês inverterem as ordens, no caso, primeiro eu, depois a minha família e depois o meu trabalho, todas as vezes que vocês inverterem a ordem, vocês vão ter autoestima baixa, vocês vão ser brabas, briguentas, revoltadas. Por quê? Culpa de alguém? Culpa de nós, muitas vezes, que não nos colocamos como prioridade. E nós, que somos mulheres, muitas vezes a gente passa pelo espelho, nem dá tempo, né? Olha daqui para cima ou daqui para baixo e vai indo. E a gente esquece de olhar para a prioridade, que somos nós. E isso é totalmente ligado à nossa autoestima, a todos esses pilares que eu falei, autoconhecimento, autoaceitação, porque cada uma de nós somos diferente uma das outras e está tudo bem, cada uma com qualidades, com defeitos. Precisamos também nos aceitar como somos, e isso só o autoconhecimento faz com a gente, porque muitas vezes a gente fica perdendo tempo olhando para o lado, ao invés de olhar para o principal, que somos nós. O louvor que a Dani cantou no início, eu digo assim, ela sabe o que eu vou fazer. É perfeito, a gente é perfeitas. E muitas vezes a gente não tem autoestima por histórias que nos contaram, ou por coisas que nem a gente enxerga que a gente tem. E a gente é perfeita, muitas vezes a gente esquece de nos olharmos como prioridade. E isso é muito comum em nós que somos mulheres, né? Como eu falei para vocês lá no começo, a gente veio muito com essa questão de servir. E hoje o maior número de excesso de peso, de ansiedade, de depressão, estão nas mulheres. Porque a gente vem olhando para tudo e menos para o principal, que somos nós. Nós merecemos a vida que nós desejamos para a gente merece o corpo que a gente acha, enfim, obviamente, dentro de cada uma, né? Cada uma tem uma estrutura, uma genética, enfim. A gente é merecedora de tudo. Ninguém tem culpa de nada. De nada versus nada. Nem marido, nem filho, nem ninguém. A culpa está em nós, que não nos posicionamos na grande parte das vezes. E muitas vezes a nossa autoestima está abalada por causa disso. E confiar, vocês estão no caminho certo, uma questão de confiar, não, eu me priorizar, eu não estou errada. A nutricionista foi lá aquele dia e falou que eu tenho que me priorizar. Vão querer matar a nutricionista. Aí ela é feminista, foi lá e nos falou isso e aquilo. Não é ser realista. A gente merece viver a vida, enfim, o trabalho, a família, o que a gente deseja, desde que a gente se posicione. E isso tem total a ver com autoestima. Então, assim, posso abrir, Dani? Eu não sei quanto tempo eu já falei que eu gosto tanto de falar.
Então, assim, gurias, mulheres, jovens, senhoritas, não sei. Então, assim, eu quero saber se o que eu falei para vocês fez sentido. Fez sentido? Vocês se sentem muitas vezes assim como eu falei? Sim? E é difícil se posicionar, né? É difícil, né? Mas hoje vocês vão prometer para mim que vão sair daqui mais posicionadas. E vão amanhã começar, ou amanhã não, hoje já, né? Começar a cuidar do eu do futuro. Para o eu do futuro morrer de orgulho. Aquela vida era que eu sonhava para nós. Porque a gente está construindo a vida do nosso eu do futuro. É para nós. É para o nosso bem-estar, é para a nossa felicidade, é para a nossa alegria. E a gente não para e pensa isso. Então eu vou abrir para perguntas, para dúvidas. Podem perguntar do que quiserem, de nutrição, de dieta, enfim, do que quiserem. Podem falar alguma coisa, fica aberto o microfone. Alguém quer falar? Vou começar. Não, vou até sentar. Não, agora, falando sobre a dinâmica, né? Quem sabe quem é mãe também se identifica comigo, porque quando tu perguntou, né, qual é a tua prioridade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é os filhos, né? E realmente a gente, se vai parar para pensar, a gente muitas vezes até usa os filhos como desculpa, né? Tipo, não tenho tempo de ir na academia, porque eu brinco que eu sou Uber Kids. Venho, levo e busco e, né, todo dia em função dos filhos, e acaba que eles, porque eles são nossa prioridade, né? Mas realmente, como tu falou ali, e aí, quando eu fui me olhar, né, eu olhei e eu disse, não, realmente, hoje não é a Daniela que está como prioridade. Eu vejo o Pedro, eu vejo o Bernardo e agora o Joaquim, sempre vejo antes que eu, né? E como tu falou, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar deles, né? Então, para falar dessa minha experiência e complementar o que tu falou, que é uma realidade isso. A gente não para, né? E pensa, a gente coloca tudo como prioridade, os filhos principalmente. E eu também sou mãe e por um tempo também eu não tinha tempo, eu dizia, eu não tenho tempo, eu fui mãe, e 2 filhos junto, e eu não sei o que fazer. E o que eu estava pecando? Na falta de prioridade. As pessoas talvez pensem assim, não, mas ela tem babá para tudo, as pessoas gostam de julgar, né? Mas a gente que é mãe sabe o quanto a gente se esforça para dar o nosso melhor, para a gente ser... Mas a gente precisa... mas ela vai na academia porque tem com quem deixar... Eu comecei, depois que eu tive os meus filhos, eu me acordo muito cedo. Tipo 5h30, 6 horas da manhã, para eu conseguir fazer todas as coisas que eu quero, inclusive o me cuidar. Porque a gente fica, né? Não tenho tempo, mas a gente otimiza o tempo, porque os meus filhos realmente eles são prioridade, mas para eu estar bem, para cuidar deles, antes eu preciso cuidar de mim. E vai ter julgamento. Vocês se preparem, tá? Sair da bolha, escutem. Sair da bolha implica em se sentir culpada e deixar o outro desconfortável. Se vocês estão com sentimento de culpa e deixando o outro desconfortável, objetivo alcançado com êxito. Estão entendendo, né? Tipo, o sentimento de culpa, ele tem que existir para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente dê um passo a mais. E se o outro ficar desconfortável, aí você sai. Era esse o objetivo que eu queria. Bem faceiras.
E saiam, e não pensem, porque se vocês pensarem, vocês vão voltar. E é outra vida. É outra vida. Então, isso é uma das tarefas, isso vocês vão levar daqui hoje. Quando vocês deixarem se sentirem mega culpadas e o outro ficar ela quer fazer academia agora. Vocês, voem para sair para fora de casa. Hola, hola. Oi? Quería preguntar algo. Tú hablaste sobre la obesidad, ¿no? Que la gente empieza a comer demasiado porque tiene demasiados problemas. Pero si pasa lo contrario, ¿es lo mismo o a qué se debe? O sea, lo contrario es no tener ganas de comer, no tener ganas de alimentarte. A grande maioria acaba que desconta no alimento, mas tem pessoas que ficam uma bola aqui e não desce nada. Cada um tem um mecanismo de ansiedade, tá? As pessoas têm diferentes mecanismos de ansiedade. E às vezes o meu vazio fica uma bola aqui. E tem outras pessoas que é o contrário, parece que abre um buraco e eu tenho que estar colocando coisas para dentro. É que como o número de obesos e de sobrepeso está muito em alta, e o mundo está cada vez, e as perspectivas, né, os estudos falam que o excesso de peso vai aumentar e já está aumentando, a gente fala muito no comer, preencher um vazio emocional, mas não comer também é um sintoma, né, que algo não está bem. Pero relacionado con psicológicamente. Exatamente, ansiedade. Tá. Com algum desgosto, digamos assim. Tá, porque me pasó esta semana y la semana pasada que venía sin ganas de comer por diversos preocupada motivos. com alguma coisa. Sí, con varias, ¿no? Y llegué a mi trabajo y no contaba a mis compañeras, ¿no? Me quedaba trabajando, hacía mi trabajo y resultó que ayer una compañera empezó a las 2 de la tarde dice, ay, me duele el estómago, me duele el estómago. Y la otra decía, y a mí me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y era como que algo contagioso, ¿no? Y yo digo, no empiece porque yo no almorcé hoy ni desayuné. Y las dos me miraron y me dijeron, pero yo tampoco desayuné ni almorcé tampoco. O sea, éramos todas Em sintonias. en sintonía, pero cada uno con sus problemas, pero ninguna exponía sus problemas ni nada. Simplemente nos dimos cuenta que una empezó a dolerle el estómago, la otra la cabeza, la otra no sé qué. Y cuando nos miramos, ninguna había desayunado ni almorzado y eran las 4 de la tarde. O sea, cada uno con sus problemas, no tenía ninguna gana de comer. Isso acontece também. A gente sempre fala, né? O excesso de peso, dor de cabeça, essas coisas que acontecem, constipação, enfim, são sintomas, né? É como se fosse a febre. A febre, quando a gente tem febre, a febre é um sintoma, o excesso de peso é um sintoma. O que está gerando a febre? O que está gerando o excesso de peso? O que está gerando esse não comer? Sempre quando a gente tem um problema, o problema é como febre. Ele está mostrando que algo não está bem. Mas a gente tem que achar onde é que está a causa do problema. E aí é o desafio do autoconhecimento. As pessoas ficam revoltadas porque são ansiosas. Mas que saco, eu não queria ser assim. Não se aceitam como queriam ser de outra maneira, né? Daí a autoestima, baixa. Só que às vezes a ansiedade é como uma febre, é um problema. Algo está te gerando aquela ansiedade. Então, quando eu tenho um problema, a gente fala, né, nessa formação que eu estou fazendo, que as doenças, elas vieram a serviço da saúde, para que a gente veja as coisas por outro lado. Porque as pessoas ficam revoltadas, eu vejo muito isso no consultório, nos atendimentos, que saco que eu sou ansiosa, que saco que eu sou obesa, que saco isso, tá?
mas tu já parou para pensar por que isso é assim? As doenças vieram a serviço da saúde, para que a gente busque as causas. Muitas vezes, né, a gente está aqui na igreja, muitas vezes a gente veio, né, por uma dor, concordam? Né? A gente vem, normalmente as pessoas vêm aonde? Por que as pessoas buscam a nutricionista? Não é porque a nutricionista é legal, as pessoas chegam muitas vezes aqui, aliás, na grande parte das vezes, com algum problema. E os problemas estão a serviço da saúde. Então, o problema não é tão ruim, desde que a gente veja por que ele está acontecendo. Então, a gente tem que ter uma visão diferente das coisas e cada pessoa tem um mecanismo diferente de reação. E aí a gente tem que começar, são as investigações, que é muito do autoconhecimento. Eu vejo muito que as pessoas não se conhecem, elas querem elas se conhecem pela régua do vizinho. Ah, porque o meu vizinho é assim, eu sou assado, eu estou mal. Quem disse? A gente tem que parar e se olhar e nos apreciar com a perfeição. Nós somos perfeitas. Eu digo para vocês assim, o ser humano, o ansioso, o obeso, o depressivo, ele é perfeito. Se ele souber, se ele tiver maturidade para ir atrás do que fez ele ter essa doença. Quanto tempo as pessoas ficam batendo a perna, que saco que eu sou obesa, perdem tempo. A gente quer solução às vezes, né? Resposta. E muitas vezes é como eu falei, a gente tem que construir a vida que a gente quer, né? O hoje a gente está construindo para o nosso eu do futuro. Então vocês vão dar para o eu do futuro de vocês a vida que vocês acham que vocês merecem. E muitas vezes a gente está vivendo uma coisa que nem era o que eu queria, mas foi essa vida que tu estava dando. Então a gente tem que parar e olhar as coisas com outras perspectivas. Vocês vão sair daqui cheia de perspectivas diferentes do que vocês chegaram. Vão se sentir culpada, não vão ficar brabas porque tem alguma doença ou tem algum problema, vão começar a pensar o porquê. O que será que Deus está querendo me dizer com a minha ansiedade? Onde é que será que Ele quer que eu atue, que eu busque, que eu procure? Às vezes, né, na nossa doença está a nossa cura. Eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa, ansiosérrima. Ansiosa que já tomei medicamento para ansiedade anos da minha vida e por muito tempo eu era revoltada por eu ser ansiosa. Eu achava um inferno ser ansiosa. Que saco, vou ter que tomar remédio para a vida inteira. Parava no pronto-socorro, taquicardia, achava que eu ia morrer. E eu digo, mas que inferno isso. Será que a minha vida inteira eu vou depender? Eu digo assim, só vou ficar louca desse jeito. E aí, se não fosse a ansiedade, será que eu teria buscado tanto autoconhecimento? E são várias questões que a gente nunca para e pensa, né? A minha ansiedade me levou para um nível de autoconhecimento que hoje eu consigo ajudar outras pessoas com tudo de ruim que eu passei, porque não foi bom, é um saco ser ansiosa. Dói, porque as doenças da alma, da mente, dói. E dói não está escrito na tua testa que tu tá mal. Porque não diz assim, eu tô ansiosa hoje. Minha cabeça não para hoje. Não diz. Tu tá com o braço quebrado. Pobrezinha, tá com o braço quebrado. Mas essas questões emocionais, elas não estão estampadas na tua testa. E é o pior, eu li um livro uma vez que fez total sentido, que era justamente a história, era um homem e ele tinha 2 episódios de doença na vida dele. Ele tinha sofrido um acidente, estava todo quebrado e estava numa UTI. E todo mundo preocupado, pobrezinho do fulano, se quebrou, sofreu um acidente, quase morreu. Depois ele teve um episódio de depressão, dentro do apartamento dele, sozinho, que ninguém perguntava. E ele disse, a pior dor não foi a que todo mundo sabia que eu estava doente. Foi a da alma, foi a
emocional, porque não estava estampado na minha testa. Então, a gente tem que avaliar as coisas com outros olhos. E às vezes a gente pensa que é um baita problema e a gente é instrumento de cura para outras pessoas que talvez estejam passando por coisas iguais ou parecidas ou diferentes, mas o que a gente vai falar vai fazer sentido para aquela pessoa. Então a gente tem que não se revoltar, né, com as coisas que muitas vezes acontecem e agradecer. E isso também é até autoestima, né? Eu sou ansiosa, bom, paciência, eu vou buscar as coisas para melhorar e dessa maneira eu ajudo outras pessoas. O ser humano é muito revoltado, é muito brabo, eles não têm paciência, querem tudo para ontem. E aí são as crianças, são os adultos com a criança ferida. E vão morrer muitas vezes com as crianças feridas buscando atenção e não vão construir a vida. Então lembrem, hoje vocês vão sair daqui com essa mensagem. Vocês estão construindo a vida que vocês querem viver. Vocês são as únicas que têm a responsabilidade disso. Por mais difícil que seja, nós construímos a nossa vida. Nós somos todas adultas, não tem mais criança aqui. Acho que não tem criança. Então nós temos obrigação de construir a vida que nós queremos viver. Combinado? Deixando os outros se sentindo culpada, deixando os outros desconfortáveis, não se revoltando com as coisas que às vezes a gente acha que é um super problema. E na verdade é no problema às vezes que está a solução de tudo. E a gente vê as coisas tudo com os olhos trocados. Então vamos sair daqui hoje vendo as coisas diferentes, né? Pode falar. Flávia, achei interessante uma parte que tu falou, que a gente muitas vezes é chamada de chata, e porque a gente acaba invertendo a ordem, né? E eu vinha o ano passado, antes um pouco de eu fazer 40 anos, eu digo, vou voltar para academia, porque 40 anos eu quero, poder levantar tranquila do vaso depois, toda aquela coisa. E vinha 1000, né? Aí, até fevereiro. Em fevereiro eu parei total. E eu vi que me percebi agora, mês passado, esse mês agora, que o meu filho teve uma conversa com a minha mãe. E disse que sentou e disse, pois é, vó, vou ter que te dizer uma coisa, minha mãe está muito briguenta. Ele relacionou que eu precisava de um namorado, ele disse isso para minha mãe. Porque eu estava muito briguenta, muito chata, muito não sei o quê e tal. E aí eu fiquei espantada, porque, né, a gente se vê pouco, né? Literalmente você vê de noite, no intervalo do meio-dia, que a gente está priorizando de sentar na mesa e sentar junto, só eu e ele em casa. E aí agora, quando tu falou essa parte, me deu um start, assim, talvez, eu acho que eu nunca tinha ouvido isso, que quando a gente às vezes está muito chata, muito briguenta, é porque a gente está invertendo. E eu sou muito, digamos assim, procrastinadora. Vou fazer, mas eu vou deixar, talvez lá porque lá a última instância, mas eu vou conseguir realizar, mas no sufoco, né? E aí eu achei super interessante, até queria que tu falasse mais sobre isso, sobre essa questão que às vezes a gente acha, mas aí fulano está me chamando de chata, fulano não sei o quê. E eu ouço muito isso. Agora eu ouvi do meu filho, que daí me deu um supetão maior, digamos assim. Mas já ouvi muito isso. E achei assim que talvez fosse, olhando agora por outro ângulo, fosse essa inversão aí que causou tudo isso. Porque quando a gente está com a autoestima em dia e com a ordem sendo cumprida, tá tudo bem, a gente é mais leve. A inversão de ordem nos deixa brabas. E as mulheres de hoje são estressadas, sabe? São brabas, revoltadas, mas elas são as responsáveis por isso. E essa questão dos outros, que não é o nosso, porque o filho é pequeno, né? Eu digo assim, de deixar o outro desconfortável, isso faz parte do ser adulto. Adultos conversam conversas difíceis. Adultos fazem coisas difíceis. A gente faz coisas que muitas vezes a gente não tem vontade de fazer, mas a gente sabe que aquilo vai ser importante para a nossa vida. E adulto é normal que a gente faça coisas que muitas vezes vai deixar
os outros desconfortáveis, só que vem a culpa e tá tudo bem, eu vou fazer o que me faz feliz, é o que me importa. Eu vejo que hoje em dia as pessoas, as mulheres, elas vivem, não é o que elas gostariam, elas vivem do jeito que o marido gostaria que elas fossem. De que jeito tu vai ter um peso saudável assim? De que jeito tu vai ser feliz assim? É como se tu fosse um personagem. Por falta de posicionamento, porque às vezes a gente enfia na nossa cabeça que ele queria que a gente fosse assim. Na verdade, ele nem queria. É a gente que inventou que ele queria. Então, a gente tem que parar e ver, né, o que a gente está fazendo com a nossa vida, porque nos contaram muitas histórias. E nos contaram histórias por mal? Não, nos contaram história para nos proteger. Só que a gente cresce e começa a separar, que isso é história e isso é verdade, isso faz sentido, isso não faz sentido. E a gente vai construindo a nossa vida com autoestima, porque precisamos disso. Só se posiciona quem tem autoestima. É muito difícil mulheres com baixa autoestima terem coragem de se posicionar. E autoestima é autoconhecimento, autocuidado, autoaceitação e autoconfiança. Então é bastante, uns quantos itens que a gente tem que parar para prestar atenção. E outra coisa, ficar relembrando isso, porque a gente esquece. Hoje vocês vão sair daqui leves, vai passar 2, 3, 4 dias, a gente se esquece, porque a gente volta para a bolha. Todo mundo vive na sua bolha, né? Cada um tem os seus clãs. Então a gente quer sair, a gente não quer não honrar o clã, a gente só quer viver a nossa melhor versão da maneira que a gente acha que a gente merece. E construir da maneira que a gente gostaria, enfim, e isso não é desagradar os outros, pelo contrário, talvez o que vocês estão fazendo ou vão fazer fosse a vida que a mãe de vocês quisesse. Só que quem são? Essas são as ovelhas negras, né? Toda família tem as ovelhas negras, né? Isso é ruim? Claro que não. É libertar, é se libertar. E Deus nos dá força para que a gente suporte essas dificuldades. Eu me considero uma ovelha negra na minha família, porque eu sou a que falo, eu apareço no Instagram, eu defendo meu posicionamento. Meu pai diz, tu é louca, deixa eu ser assim, porque assim eu sou feliz. Por que ele me diz eu sou a louca? Tu é louca? Porque ele não quer que eu me exponha ao perigo. É uma palavra de proteção, ele está me protegendo, tipo, não vai, sabe, vai que tu caia, não vai. Só que eu já entendi que essa palavra é de proteção dele, mas tranca o que eu quero. Isso hoje ele não me fala, né? Eu já sou casada, enfim. Mas quando eu comecei a minha formação, e eu trabalhava na prefeitura, eu tinha um concurso, e eu digo, eu não quero mais concurso, eu vou atender meu consultório. Fui para ser autônoma, né? Tu é louca trocar o certo pelo duvidoso. Fiz, né? Com frio na barriga. Tipo, putz, imagina se dá errado. Louca de medo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Só que meu pai queria, coitado, me proteger. Na época eu fiquei furiosa com ele. Olha, até de mal devo ter ficado. Que burra que eu fui. Mas hoje eu entendo que sou mãe, que sou adulta, que tenho autoconhecimento, que ele queria apenas me proteger. São as histórias que nos contam. Só que a gente tem que se autoconhecer para ver se muitas vezes a gente não está presa a história que nem é verdade. Alguém mais quer falar? Ninguém mais quer falar? Não? Não sei. Me passei? Me passei um pouquinho? Então, assim, mulheres, um prazer ter estado com vocês nessa noite. Eu sempre acredito que nada é por acaso. Com certeza, quem está aqui, talvez seja porque precisasse escutar alguma coisa.
E eu sou uma pessoa que eu não me programo muito, porque a minha vida é mulher, a minha vida é autoestima, e eu sempre peço para Deus que me conduza de acordo com a energia do ambiente que eu estou, porque às vezes a gente precisa ser... Deus nos faz com que a gente fale as coisas certas na hora certas para as pessoas certas. E espero de coração assim que vocês saiam daqui com um sentimento melhor do que vocês chegaram, que vocês saiam daqui se sentindo merecedoras de viver a vida que vocês almejam, cada uma sabe dentro de si o que deseja. Tudo depende do nosso posicionamento, de não inverter as prioridades e da gente estar cuidando constantemente da nossa autoestima. Sempre que a gente falhar no básico, lembre, quando vocês estiverem muito bravas, revoltadas, estressadas, olhem dentro desse contexto que a gente conversou hoje se não tem falha. Tá bom?